seja muito bem-vindo de volta. E chave 45, princípios versus regras. Lá na chave 43, na chave 33, nós falamos sobre hábitos e regras. E eu disse para você que o hábito é um princípio. E o hábito também ele é a origem da disciplina. Por quê, gente? O hábito é fazer as mesmas coisas, é repetir, é o hábito da repetição. Quanto mais eu torno aquilo repetitivo, mais aquilo transforma um caminho neural dentro da minha mente. E esse caminho neural vai desenvolvendo a minha disciplina. E a disciplina vai gerando o quê? Um resultado. E quanto mais essa disciplina, esse hábito está baseado num princípio, mais gostoso é. Então a gente conversou lá na chave 33 que hábito é o que, gente? Hábito é disciplina e hábito é princípio. Quando você tem que fazer as coisas certas, você não precisa se preocupar se a regra te diz que sim ou que não. Não é a regra do outro, não é a regra religiosa, não é a regra da escola, não é a regra da sua casa. É o que é certo e o que é errado baseado em princípios, porque princípios são imutáveis. Princípios, gente, é sobre a matéria-prima da criação. Todos nós temos princípios universais, né? Eu gosto muito do método Destino de Thiago Brunet, não sei se vocês conhecem, ele é maravilhoso. Ele fala muito de espiritualidade, que ele traz princípios milenares. Então ele trabalha ali com amor, sabedoria, exclusividade, fé, perdão, honra, servir, verdade, relacionamento, inteligência, disciplina e prosperidade. É um curso que ele tem chamado Método Destiny, que é maravilhoso. Eu fiz, vou fazer de novo e recomendo você a fazer como pessoa, como empreendedor, como cristão, porque é muito maravilhoso, tá? E ele vai trabalhar justamente isso. Quem vive de princípios não precisa se preocupar com a regra. Eu não preciso preocupar se é certo ou errado. O princípio é sempre certo. O princípio é sempre correto. O princípio me faz livre. Quando eu sigo princípios, eu sou livre, eu governo. Quem vive de princípios não precisa de lei, não precisa de regras. Não quer dizer que as regras não devem ser respeitadas. Mas o que eu tô te dizendo é que o princípio já tem todas as regras dentro dele, baseado no que o certo é o errado. Então, a regra, ela exige de você uma relação humana. Ela exige o quê? Uma subordinação. Ela engessa. Às vezes você nem sabe o porquê, mas você sabe que você não pode ou que você pode. Mas você não sabe o porquê você não pode ou você pode. Porque quando é uma regra universal, como por exemplo, não matar, é um princípio. É um princípio, gente. Não é só uma regra, é um princípio. Mas às vezes você fica se perguntando assim, por quê? Porque a sua vivência, a sua experiência, ela pode nortear essas regras. O princípio não, o princípio ele é inquebrável. O princípio não é discutido, o princípio ele é para ser vivido, tá? Então, dentro da regra, eu posso me tornar vítima. Ah, porque você não sabe como é que é minha mãe. Ah, porque você não viu a situação da minha empresa. Eu tive que optar por uma propina. Eu tive que dar esse jeitinho brasileiro aqui, porque você não tá vendo o caixa da minha empresa. Princípio não, o princípio vai dizer, eu vou fazer o que é certo, independente de eu estar o quê? Né? Com a gestão ruim ou não, eu vou melhorar a minha gestão, mas eu não vou me submeter a uma coisa errada, porque o meu princípio, o meu valor, ele não me deixa fazer isso. Princípios e valores são inegociáveis. Então, quando você vive de princípios, você o que, gente? Você governa. Quando você vive de regras, você tá sempre abaixo de alguém, porque você tá sempre obedecendo. E às vezes você não sabe nem o que você está obedecendo, tá? Tem um livro muito bom, chamado A Matéria-Prima da Criação. Esse livro ele é incrível. E uma coisa que eu gosto muito nesse livro, que ele traz essa relação de Jesus, né? E, gente, Jesus quebrou muitas regras, mas ele nunca quebrou um princípio. Nunca quebrou um princípio. Ele veio dizendo no Novo Testamento muitas coisas ao contrário do Antigo Testamento, não para invalidar o Antigo Testamento, mas para dizer o seguinte: você precisa flexibilizar, você precisa evoluir. Não se coloca um vinho novo num odre velho. Então você precisa sim aprender a ver o princípio, a viver do princípio, a viver do amor, que é o maior mandamento de todos. Amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas se você engessa o amor, se você coloca ele dentro de uma regra, você vai descumprir princípios. Porque ele trazia muito lá, né? Inclusive tem a série, né, gente, The Chosen, que eu choro horrores. Eu amo essa série, assistam. Eu sou muito visual, então poder assistir essa série e ver a narrativa bíblica ali, pra mim é incrível. Aquele Jesus, ele é incrível. Ele é maravilhoso, né?
Então, o que acontece? Lá na série The Chosen, mostra Jesus quebrando regras, mas nunca um princípio. Mostra Jesus sempre fazendo perguntas, nunca uma afirmação. Então, vai se ligando, gente, porque quando você vive de princípios, você vai estar ativando várias chaves que a gente já passou por aqui. Você vai estar ativando várias realizações, porque a Bíblia é um manual de vida. A Bíblia te diz como você deve viver, o que você deve saber como princípio. E todo mundo que vive de princípio não precisa de regra, porque você vai ativar o que é certo, você vai ativar o que faz sentido, o que é justo, é sobre ser justo, ok? Então, o que eu quero que você viva de experiências essa semana, tá? Eu quero que você defina o seguinte: qual a base dos seus princípios? Quais os princípios você tem vivido? O que você tem vivido, o que você tem obedecido, é uma regra ou é um princípio? Qual é essa base? Qual a base? Lembra que a gente conversou lá na chave anterior, foi na chave... Deixa eu lembrar aqui qual foi a chave. Metanoia e remorso. A gente conversou o quê? Discutir em bases diferentes sempre vai dar problema. Então, qual a base dos princípios que você está vivendo? Se é um princípio ou se é uma regra? Você sabe o porquê você faz o que você faz? Você sabe o porquê você não faz o que você deveria fazer? Porque quando você não está fazendo o que você deveria fazer, é porque você está vivendo de uma regra e não de um princípio. E a regra é cansativa, o princípio é livre, tá? E eu quero que você escolha 3 princípios que fazem sentido para você, que você ainda não ativou, e você comece a ativá-los e vivê-los. Quem vive de princípios vive de resultados. Quem vive de princípios é livre e ele governa, ele não é governado. Ok? Te espero aqui para me dar detalhes.